Hoje eu queria falar um pouco sobre a relação íntima existente entre duas pessoas. Mas relação íntima, aqui segundo o termo, não é relação sexual, mas é relação de intimidade mesmo, de aproximação por conhecimento, por relação, por empatia, por envolvimento, por comprometimento. O que estava acontecendo que a gente tem condição de falar sobre relação íntima? Estava acontecendo o seguinte, aqui em Atos capítulo 4, versículo 13, diz assim: Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informado que eram homens sem letra e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus, e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Então, a relação íntima aqui foi um milagre que aconteceu quando Pedro e João estavam pregando a palavra do Senhor e passaram pela porta da igreja, do templo lá em Jerusalém, e viram aquele homem aleijado ali, desde sempre. Era um homem leso dos pés e estava lá na porta pedindo esmola, estendendo as mãos. Todo mundo que passava, ele estendia as mãos e pedia uma ajuda. E aí Pedro e João vão entrando ali no templo, o homem estende as mãos e dizem a Pedro e João dizem: Ora, nós não temos ouro e nem prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Estendeu a mão, o homem estendeu a mão também, pegou na mão de Pedro e João, ficou em pé naquele momento. Quando o homem ficou em pé, ele saiu saltando. Os seus pés e artelhos, que eram trôpegos assim, não tinham condições, eram todos torcidos. Quando Pedro e João colocaram aquele homem em pé, o homem saiu saltando, louvando a Deus, glorificando o Senhor, pelo grande milagre que havia acontecido. Agora, o que tem a ver isso aqui com relação íntima? Os homens do templo, lá os religiosos da época, simplesmente chegaram para Pedro e João e disseram: Olha, esse senhor aqui, ele estava lá na porta do templo e foi curado, e agora nós estamos contestando esse milagre. E quando o homem contestava o milagre, quando o homem dizia o que estava acontecendo, Pedro e João simplesmente começaram a falar. E os homens perceberam que Pedro e João tinham tido uma relação íntima, uma profunda empatia, uma relação extensional, uma relação aproximada, uma relação muito forte de Pedro e João. Então diz o texto aqui: e aqueles homens, vendo a ousadia de Pedro e João, informado de que eram homens sem letras e indoutos. Foi a primeira vez que eu conheci essa palavra aqui, que eu conheci aqui na Bíblia, né? Eu estava lendo o meu Novo Testamento no original, no grego, e até meu professor de grego me perguntou, falou: será que esse daí foi meu aluno realmente? Porque quando aquilo que eu conheci, que eu tenho aprendido, eu tenho colocado em prática. E eu vi uma palavra aqui muito interessante aqui, essa palavra que aparece aqui: vendo que eram homens sem letras e indoutos. Essa palavra aqui é a palavra idiota no grego. A palavra idiotas. Eles eram homens idiotas. No grego lá aparece esse daí. Se você pergunta para o teu pastor aí que estudou um pouco mais, que conhece um pouco mais, para ele ler lá no original, no grego, você vai ver que essa palavra idiota que aparece é exatamente aqui. Eram homens indoutos e sem letras. Sabe quem que eram os homens idiotas? Aqueles dois, Pedro e João, que começaram a falar com tamanha autoridade que eles revelaram a relação íntima que eles tinham com Jesus, a intimidade que eles tinham com Jesus, o relacionamento muito próximo, profundo que eles tinham com o Senhor Jesus, de tal maneira que os homens se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. A relação íntima aqui acontece na revelação das palavras e do
da intimidade que eles tinham de fato com o Senhor Jesus. Então, quando a gente olha para esses dois homens aqui, a gente vê esse envolvimento relacional, essa coisa comprometida, essa coisa muito forte que existia entre os discípulos e o Senhor Jesus. Então, esse deve ser o tipo de relacionamento que deve existir na vida de cada um de nós, de tal maneira que as pessoas, ao olharem, vão dizer assim: esse aí está comprometido, esse aí andou com Jesus, esse aí viveu com Jesus. Parece que nós estamos vendo o próprio Jesus na vida deles. Jesus fez muitos milagres, mas o Pedro fez um milagre, parece que maior, né? Vamos colocar entre aspas, parece que maior. Ele vai passando e a sombra de Pedro curava os enfermos. Então, a gente vê uma relação muito forte dele com o Senhor Jesus. Os idiotas que se relacionaram muito bem com o Senhor da vida, que é o Senhor Jesus, que é o nosso Senhor. Vamos abrir espaço para essa relação? Isso a gente consegue através da oração, porque eles estavam subindo ao templo para a hora da oração. Foi na hora da oração que o milagre aconteceu.